Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes aqui na nossa casa. Boa tarde também aos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a fluidificação das águas podem separando o recipiente, que ao final da nossa atividade, nossos amigos benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Lembrando que temos o momento diário de oração todas as manhãs, às 9 horas. É o momento onde convidamos Jesus a entrar na nossa casa e é um momento maravilhoso de começar o dia. É pela plataforma, pelo Facebook, no site da nossa casa. Lembrando também que hoje às 21 horas temos o Evangelho no Lar e quem deseja participar é só pedir a inclusão ali que a nossa amiga Aline vai mandar o link para que vocês possam participar. Também é um momento maravilhoso e dura em torno de 20 e 25 minutos. É toda quinta-feira às 21 horas. Então vamos à nossa prece inicial. Eu peço a todos que se conectem com o alto, pensando na presença amiga de Jesus, pedindo a Ele que facilite o nosso entendimento dos seus ensinamentos que serão colocados aqui através da exposição doutrinária. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos envolvam também em amor, em carinho, em serenidade, em harmonia, para que possamos assimilar e levar para o nosso dia a dia, nossa rotina, os ensinamentos de Jesus, nos tornando pessoas melhores, mais amorosas, mais benevolentes, caridosas, humildes e indulgentes. Que os ensinamentos do Cristo possam ser levados conosco no nosso coração e colocados na nossa rotina. Assim, certos desse amparo, pedimos a licença para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouco de uma das bem-aventuranças e o nosso amigo Jesus Samuel vai conduzir o tema Bem-aventurados os simples de coração, pois deles é o reino dos céus. Seja bem-vindo, Seu Jesus Samuel. Estava aí tão bem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muita paz. Quando nos chamam para aprender, a alegria aumenta. E como a irmã já falou, e nós temos acompanhado a movimentação das palestras da casa, nós encontramos o desenvolvimento dessas palestras aqui no recinto sobre as parábolas. Foram feitas e é uma maravilha. E eu tive a sorte e a alegria de entrar no Sermão do Monte com a primeira das bem-aventuranças do Mestre. Então nós vamos rapidamente, numa rápida regressão, há 2000 anos. O paganismo entrara em decadência. E é nesse momento, então, que Jesus chega para cumprir as orientações do Pai, do nosso Pai. E ele vem para decretar exatamente a maioridade espiritual de toda a Terra. E é nesse aspecto que ele nos apresenta o ensinamento, facultando, auxiliando a transição da barbárie para a civilização. Mas aí nós vamos imaginar o espírito mais puro que esteve entre nós. Ele percebeu a limitação
e percebeu a estreiteza nos templos de pedra, para que a sua palavra ecoasse pelo mundo. Então ele vai principiar à beira do lago de Genezaré, em pleno santuário da natureza, rodeado por pássaros e flores, um poema de amor, recitando o Evangelho de Deus para toda a humanidade, de todos os tempos. E ali estava, naquela tarde quente, e nós imaginamos isso, multidões que sempre ouviam a doce voz. Nós encontramos doentes, aleijados, pobres, aflitos, mulheres, homens, jovens, velhos, crianças. Todos acompanhavam alegremente aquele homem. E naquela tarde eles estavam lá, aguardando o Rabi, no sopé de um monte em Cafarnaum, para ouvi-lo novamente. E é nesse momento que surge um personagem, Levi, depois conhecido por Mateus. Nessa época, e nós vamos ver ao final, ele era um dos seguidores do Mestre. Porque é depois do Sermão do Monte que Jesus vai escolher os 12 para a missão. E é nesse ponto, então, que Levi, depois Mateus, olhando pela janela da casa, porque eles tinham se abrigado do sol forte, ele ficou surpreso com aquele grupo heterogêneo que ali estava. E ele vai perguntar então aos companheiros: como o mestre conseguirá implantar a boa nova com esse grupo? Já fez pouco do grupo, não teve fé. E Jesus, captando a intenção, vai responder a ele com muito amor: Levi, quem governa o mundo é Deus. Então, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições da terra, através de séculos de reencarnações necessárias e sucessivas, é imprescindível cuidemos dos espíritos brandos e humildes dos vencidos. E aí ele faz uma pergunta: se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e desventurados da família humana? É a primeira das bem-aventuranças. Os vencedores da terra não necessitam de bens materiais, porque eles já estão a cavaleiro do seu orgulho. Mas é na derrota da sorte que os menos favorecidos ouvem mais alto a voz de Deus. E ele continua então respondendo: precisamos buscar os oprimidos, os aflitos, os caluniados, senti-los unidos ao céu nas suas esperanças, reconhecendo na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de Deus em seus espíritos, embora não compreendam. Levi, já observaste algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação de que, ao de defender os frutos da sua vitória material, pensasse no outro que está sofrendo? Então é imprescindível, Levi, que olhemos na alma branda e humilde dos vencidos. Bem-aventurados. Para os seus corações é que Deus envia bênçãos de infinita bondade, porque o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes que emanam de seus espíritos doloridos, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo, porque são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Por isso que a humildade vem de humus. Humus, terra. Nós sabemos, estamos recordando.
É na terra que se faz a plantação. Aquilo que o mestre falava, 30 por 1, 100 por 1, aqui está. A terra dos corações para que a plantação do amor seja efetuada a contento. Então é sobre os vencidos da sorte que suspiram por um ideal mais puro que a boa nova assentará suas bases divinas. E é nesse ponto que o mestre então calmamente sai da casa. E ele vai até a saliência do pequeno monte e senta-se. Ele ajusta então a sua vibração espiritual para que acontecesse a melhor e efetiva possibilidade de compreensão daquele grupo para que eles fossem auxiliados. Ele então estabelece um vigoroso processo de sintonia, como nós quando fazemos a nossa prece pedindo a sintonia. Então ele começou a falar, entoando o cântico dos cânticos, o sermão do monte, ou da montanha, o primeiro e principal discurso do sublime Galileu. E ele inicia pelas bem-aventuranças. E nós então vamos encontrar essas instruções definidoras das qualidades de caráter que todos nós devemos desenvolver. Nós precisamos desenvolver se nós quisermos um dia penetrar no reino dos céus que falava Jesus. Então é nesse aspecto que nós vamos encontrar lá na filosofia grega bem-aventurança, felicidade. Bem-aventurado é o feliz. Então, bem-aventurado, ou aquele que está na bem-aventurança, ele está exatamente na felicidade, na condição de feliz, porque é o fim último e o supremo bem que nós almejamos e que nós merecemos. Então ele vai dizer, o verdadeiro sentido da vida é fazer o bem, é viver o amor. E aí ele então discorre. Rapidamente nós vamos imaginar: bem-aventurados os pobres pelo espírito, os que têm puro coração, os misericordiosos, e vai falando. Aí ele vai nos que choram, nos que são brandos, nos que têm fome e sede de justiça, nos pacíficos, naqueles que sofrem perseguição pela justiça, também naqueles quando forem injuriados e perseguidos, serão felizes. E é esse conjunto de bênçãos que Jesus declarou para todos os desfavorecidos de seu tempo. Só que ele não estava falando para o seu tempo. Ele vai trazer esse conjunto para todas as humanidades de todas as épocas, porque ele apresenta a lei do amor. Ele sintetiza a lei de Deus e traz para o nosso pequenino e sofrido planeta o que já vigorava nos mundos melhores, desbravando a nossa pequenez espiritual. E é nesse aspecto que ele vai dizer, invertendo os valores comuns, dando honra aos pobres, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, porque as bem-aventuranças mudam as prioridades da vida. Em vez de se preocuparem com bens materiais e motivações egoísticas, ele vem nos trazer que nós devemos nos concentrar na vida espiritual. Então ele apresentou apenas o bálsamo do alento e da alegria, para que pudéssemos todos combater as nossas dores, porque as nossas dores são exaradas da nossa intimidade sofrida e que por milênios tem se equivocado na realidade dessa lei do amor. Então ele vai nos trazer exatamente as bases da família universal, ele vai plantar nessa
intervenção maravilhosa, não dando limite de fronteira, não dando etnia, não dando posição terrena, porque as boas notícias da nova era começam nele a se desenvolverem para o futuro. Então, dada a nossa pequenez espiritual, ele se preocupou em nos ensinar sobre sentimentos, exatamente nesse item. Ele queria mostrar que temos capacidade para bons sentimentos. Apenas devemos deixar aflorar a melhor parte que nós possuímos. É esse aspecto que nós precisamos entender. Então a frase, bem-aventurados os humildes de espírito, original. Por quê? Porque deles é o reino do amor. E aí começamos a questionar por que ele falou humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes já não seria suficiente? Aí começa a pegar. Porque é estudo. Então, ele vai nos apresentar. Existem várias formas de humildade. Existem pessoas humildes de aspecto, de posição social, de bens, de profissão, de trajes, de fisionomia, mas que não são de espírito. Mas que transparece aquele espírito que vive em ebulição negativa. Outras há cujas palavras e gestos deixam transparecer doçura, afeto, humildade, e mal conseguem esconder a arrogância que domina os seus corações. Então a humildade verdadeira, como aliás todas as virtudes, ela vem do íntimo. E é nesse aspecto que o Mestre, com muito amor, nos traz os pobres de espírito. Ele está nos dizendo ricos em qualidades morais, mas para o mundo espiritual. Ah, mas eu não posso viver na terra com a cabeça na lua. É uma maneira de ver. E demonstra que não está entendendo, não é censura, não é crítica, é constatação à luz da doutrina espírita. Então ele estava dizendo naquela tarde, quase noite agora, felizes aqueles que têm consciência de sua carência espiritual, que sabem que precisam ser humildes, bondosos e fraternos, e que precisam buscar muito aquilo que necessitam. E nós vamos encontrar então que Deus quer, e nós vamos fazer esse trabalho porque o trabalho é nosso. Espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. É isso. É simplinho, como diz o mineiro. Simplesinho assim. Então encontramos, nós precisamos, enquanto nós estivermos na terra, fazer a plantação do amor para que possamos receber esses tesouros no mundo espiritual. Na possibilidade simples, que às vezes chamam de humildes pejorativamente, então aquele que é humilde, ele nunca mostra o que sabe. E ele nunca diz ter o que tem, porque a modéstia é o seu modo habitual. E ele é sábio porque sabe que não sabe. É nesse aspecto, porque sem a humildade nenhuma virtude se mantém. Os simples são simples sempre, humilde no falar, é sincero, é franco, no agir, não faz ostentação, é tolerante, é compadecido, suporta as injustiças,
São os que amam a Deus e ao próximo tanto quanto a si próprios, porque eles se estudam permanentemente o autoconhecimento. E além desse estudo permanente, eles imploram o auxílio espiritual para fortalecê-los, para ajudá-los na sua caminhada. É esse o aspecto que o mundo espiritual espera de cada um de nós. Então a humildade, esta condição de humilde, esse estado, é a chave da nossa libertação espiritual. Nós vamos encontrar quando nós fizermos o bem incondicional. Por quê? Porque é o melhor agente da nossa reforma íntima, a tão decantada reforma íntima. E é esse o nosso cartão de ingresso no reino do amor. Passa o cartão, abre a porta, a gente entra. Mas tem que trabalhar. Porque todos dizem, mas não pode, está tudo desse jeito, abrindo e fechando parênteses. Mas é porque nós não trabalhamos direito. Se toda a humanidade trabalhar em uníssono, nós não encontraremos ninguém dormindo embaixo da ponte, ninguém tirando comida da lata do lixo. Isso não é projeto divino. O teste do pobre é real. Mas o teste da miséria não está no projeto de Deus. É egoísmo do homem. Então eles vão nos dizer, precisamos cumprir bem os nossos deveres. Porque isso nós fomos buscar no mundo espiritual. Nós fomos planejar essa passagem rápida. Então nós estamos aonde devemos estar, no melhor lugar de trabalho, com o melhor grupo, onde nós fomos situados a nosso pedido. E é nesse aspecto, então, que nós vamos ver. Nós precisamos ser pobres de ambições escusas, de sonhos vãos, de projetos vazios, de ilusões desvairadas. Devemos viver construindo o bem com o pouco que temos. De que maneira? Ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, porque nós estamos sob as ordens do Criador, então nós devemos seguir a vontade do Pai. E não podemos ficar mais distraídos das exigências da persona, porque se nós estivermos sob a égide da personalidade doentia, nós estaremos acrescentando novos débitos e que nos acompanharão para o futuro, porque isso é ditame da evolução. E nós temos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, rapidamente, lá no capítulo... Opa, me empolguei aqui, tipo, ficar quieto. Capítulo 7 trata sobre esse tema, então nós vamos ver o item 11, Lacordaire. Espírito Lacordaire em Constantine, 1863, traz e Allan Kardec coloca no Evangelho. Sem humildade, podemos ser caridosos com o nosso próximo? Olha a pergunta. Exemplo de humildade, Jesus. Ele entra na manjedoura, vai dormir no coxo de comida dos animais. É a primeira lição que ele dá. Mostrou na prática. Poderia nascer no palácio mais luxuoso da época, mas ele vem para mostrar, coisa que muitas vezes nós não sabemos fazer. E Simeão, o Espírito, já nos deixou escrito, já que vos dizeis espíritas, sede-o, pois. E muitas vezes nós não conseguimos, porque ainda não acordamos para a realidade gloriosa que nós viemos trabalhar. Essa é a realidade. Então nós vamos ver, a partir da manjedoura, exatamente um outro exemplo, que lá no Livro dos Espíritos, a questão 913, fala, precisamos ser bons e fazer o bem. Exclui o egoísmo.
E aqui o outro exemplo, Jesus e Pilatos. Lembramos disso? Pilatos era aquele homem venal que tinha o orgulho do poder temporal, preocupado por perder a governança, porque se os hebreus dissessem que ele não ia matar Jesus, eles iam entregá-lo aos romanos. E aí o que acontece? Ele lava as mãos. Mas moído de remorsos, depois ele perde a sua desonra política, porque ele já não tinha honra, e aí se suicida. E vemos então Jesus, humilde, compassivo, aparentemente submisso, mas era um triunfador sobre si mesmo, não disputando nada porque já possuía o mais importante tesouro que estava com ele, a paz. Nós estamos então comparando. Pilatos passou. Jesus não passará. E também nesse mesmo capítulo, no item 12, encontramos uma outra mensagem de Adolfo, bispo de Argel, que depois no mundo espiritual modifica a visão, então ele traz como um espírito agora a mensagem para Marmande, 1862. Aí é uma outra pergunta. Por que nos queixamos das dificuldades que colocamos sobre nós? Pessoas dizem que as bem-aventuranças do Sermão do Monte é muito antigo. Então, um pouquinho mais moderno. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, já passaram muitos séculos. E ainda estão pedindo e avisando a mesma coisa. Por que nós nos queixamos se nós acumulamos lixo sobre a nossa cabeça? E esse lixo, desculpem a palavra, ele vem da nossa intimidade. Porque é o pensamento que inicia tudo. O pensamento cria, nós vamos às ações e recolhemos o que vamos fazer. Pelo orgulho, por aquele elevado conceito de si mesmo, pelo amor próprio exagerado, pela arrogância, pela vaidade, pela presunção, pela altivez, enfim, porque é um sentimento negativo que coloca-nos em posição de superioridade em relação a todos equivocadamente, porque ninguém é melhor que ninguém. Podemos ter mais bens, mais posses, mais intelectualidade, mas para a lei do amor não existe. E é nesse aspecto que nós nos tornamos cegos com relação ao outro, com relação aos nossos deveres. Nós nos enganamos com relação aos nossos defeitos morais. E aí nós erguemos uma barreira entre nós e o Criador. E aí começam a criar e crescer as nossas dificuldades, que vão nos acompanhar ao mundo espiritual, porque os efeitos negativos vão conosco. Tudo que é de uso do espírito segue viagem. Exemplos rápidos: a posição na sociedade, os sobrenomes famosos da família, não é crítica, a profissão, a religião professada, o local de nascimento, o monumento fúnebre, é motivo de orgulho. E o que demonstra isso? Cabalmente a nossa pequenez moral evolutiva. Aquilo que o Cristo tinha dito, nós precisamos ter olhos de ver. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar os amigos espirituais nos dizendo que são da mesma essência todos os espíritos. Então não existe espírito melhor ou mais puro que outro. Tem espíritos mais evoluídos, e aí pelo mérito vão galgando possibilidades melhores, mas também vão tendo maiores oportunidades de tarefas mais complexas. Então os amigos espirituais nos dizem: o orgulho e o egoísmo têm matado as sociedades, as civilizações.
E é nesse ponto que os amigos espirituais nos falam. Aquele que é orgulhoso está lá em Leon Denis. Ele tem certeza que todos devem dobrar-se aos seus caprichos. E por isso ele é extremamente melindrado. Um grande complicador na vida de muitos médiuns, e aqui nós estamos na nossa seara, porta de entrada para a obsessão, a partir da auto-obsessão, porque nós vamos buscar, nós geramos, então é um fio invisível que nos liga àquele que está receptivo à nossa onda menor. Então o grande complicador, nós temos um livro até que já lemos e foi reformado, aconteceu na Casa Espírita, não é propaganda. Então está dentro do orgulhoso. E é isso. Ele tem aquela crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam. E nós estamos apenas relembrando. Está no fim já? Ou já passou? Meu Deus. Então, após o Sermão da Montanha, como falamos no início, Jesus escolheu os 12 apóstolos. Levi passa a ser Mateus, dando a eles a responsabilidade de levar os ensinamentos divinos à humanidade, com a frase que nós conhecemos: ide e pregai. Após o sermão, já era noite, as brisas daquela região passavam, refrescando a terra quente, e Jesus ainda estava falando, apresentando as maravilhas do céu, entoando o cântico dos cânticos que ainda estão perpassando na psicosfera espiritual do planeta. Aí ele então escolhe os 500 da Galileia e diz a eles: depois deles, dos 12, é a vós que confio a tarefa sublime de espalhar as verdades da boa nova. Imaginemos essas cenas. Isso é antigo, isso é ultrapassado, isso é velho. Como é que nós fazemos na faculdade, numa firma, enfim? Nós pegamos o que é de melhor, estudamos com o grupo que tem mais condições, mais antenado, segundo meu netinho de 9 anos, e aí nós vamos fazer mais e melhor daquilo que já está bem feito. É assim que progridem as humanidades. E nós, espíritas, no presente nós somos a luz relativamente à revelação nova. Como os apóstolos o foram, como os seguidores foram, como aqueles que vieram aplainar os caminhos de Jesus, porque é uma realidade para ficar. Então, vocês vão ter a felicidade de seguir com as bem-aventuranças para frente, mas eu deixo aqui o Sermão da Montanha, é uma experiência autorreflexiva, porque cada um de nós vai avançar na meditação desses ensinamentos, nos conceitos do Mestre, para que possamos aplicá-la no cotidiano. Que é moral? É a regra de bem proceder, é dia a dia, é comportamento. Gandhi já havia dito: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas com o Sermão da Montanha, não teria se perdido nada. E nós então finalizamos com Jesus, finalmente. Abre aspas, um dia que não está muito longe, 2000 anos. Quase todos sereis chamados a viver essa inefável felicidade de comunhão com o Pai, num sentimento de amor e de reunião. Nesse dia, ele está falando. Alegrai-vos então pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Porque os enviados do amor estão ao vosso lado. Observai o que dizem. Pois indicam o início
da regeneração da humanidade. Muito obrigado. Monte de fora. Da outra eu vou trazer uma cópia para cada um e vou dar assim. Nós é que agradecemos, Jesus Samuel. Então vamos nos encaminhando agora para o final da nossa atividade. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Ainda com os nossos corações asserenados, nossa mente tranquila, pedimos aos benfeitores espirituais dessa casa que nos envolvam em luz, em amor, em saúde, em harmonia e equilíbrio. Que essas energias benfazejas toquem cada célula do nosso corpo físico, nos ajudando a melhorar a nossa saúde física e espiritual. Pedimos também que esses amigos visitem os nossos lares, que deixem lá um pouco dessas bênçãos. Pedimos também que fluidifiquem as águas porventura expostas, e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. E assim, cheios de gratidão, cheios de bênçãos aqui recebidas, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Que tenhamos todos um excelente final de tarde.